Parabenizo a igreja pelos seus 15 anos, 15º aniversário, e eu fico feliz também em acompanhar e ver o crescimento desta igreja. E eu conheço irmãos da igreja, eu conheço o pastor da igreja, e o que traz felicidade ao meu coração é ver um crescimento saudável. Eu louvo a Deus por isso. Porque crescer usando algumas ferramentas e algumas técnicas, nós temos visto de monte no mundo em que vivemos, mais especificamente no nosso país. Mas crescer de uma forma saudável, onde o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está transformando pessoas, o Evangelho está unindo pessoas, Deus precisa ser louvado por isso. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. E fazer aniversário, vou entrar no texto aqui, mas eu quero fazer uma introdução. Fazer aniversário, completar mais um ano de vida, é sempre uma data ou uma ocasião especial. É especial na vida de qualquer pessoa, ou para a maioria das pessoas. Conheço pessoas que não gostam de fazer aniversário, mas na maioria das pessoas é uma ocasião especial. Não é diferente quando nós pensamos na história de uma organização, ou melhor, de um organismo vivo como a igreja. Nós não podemos esquecer, nessa data festiva, que essa igreja, Igreja Batista Nova Canaã, Sorocaba, faz parte de uma história maior. Uma história maior que, em sua expressão invisível, teve início desde antes da fundação do mundo, quando Deus decidiu escolher, salvar, reunir um povo para si, um povo de propriedade exclusiva dele, estabelecendo a redenção do povo por meio do sacrifício do Cordeiro, mas que na sua expressão local, esse grupo de crentes em Cristo em Sorocaba, a Igreja Batista Nova Canaã, há 15 anos, tem sido um agente vivendo a missão deixada por Jesus nesse mundo. E 15 anos passa tão rápido, não é verdade? Eu já não me lembro mais dos meus 15 anos. As meninas têm lembranças maiores, porque normalmente tem uma festa de debutante, marca a vida dela, mas nós, rapazes, muitas vezes não lembramos, e o meu já passou faz um tempinho, e eu não tenho tantas lembranças, mas eu tenho algumas. Mas eu gosto de pensar que a história é como olhar para o retrovisor. A história é como olhar para trás, olhar para o caminho já percorrido. E na minha perspectiva, olhar para o retrovisor da vida é uma mistura entre alegria, gratidão, nostalgia, e para alguns talvez pode ser um sentimento de pesar, uma tristeza. E eu explico o porquê disso. Alegria, gratidão, nostalgia pelas conquistas, pela saudade que traz contentamento aos nossos corações, regozijo, as boas lembranças, pela história construída, aqueles irmãos, como foi citado aqui, que percorreram, que andaram pelo caminho antes de nós, prepararam o caminho para aquilo que poderia ser possível viver hoje, que deixaram um bom legado. Mas também para alguns pode ser um sentimento de pesar, de tristeza, quando nós olhamos para o retrovisor e percebemos que não fomos comprometidos o tanto quanto deveríamos ser. Atrapalhamos o que Deus estava fazendo em vez de ser parte, quando nós nos esquecemos do ideal de Cristo para o seu reino, uma comunidade de pessoas servindo-se mutuamente, servindo com amor e entendendo o seu papel e a vocação que receberam do Senhor, não dando espaços para as discórdias, conflitos, brigas, ferindo a unidade da igreja local. E talvez alguns, quando olham para o retrovisor, carregam essas marcas. Eu, por exemplo, quando eu olho para o retrovisor da minha vida, com 41 anos de idade, olhando para os meus 15 anos de idade, eu trago uma marca triste na minha vida. Eu trago a marca de uma criança que cresceu na igreja, mas que aos 14, 15 anos decidiu não abandonar a igreja.
E eu olhar ao retrovisor da minha vida, da minha história, eu carrego essa marca. E eu agradeço a Deus porque a sua graça me alcançou, mas eu carrego a marca de ter vivido um tempo afastado dos caminhos do Senhor. Agora é verdade que todos nós sabemos que um bom motorista, dentro dessa analogia que eu estou fazendo com o retrovisor, ele usa sim o retrovisor central para olhar o que ficou para trás, para o caminho percorrido, os retrovisores laterais para enxergar as faixas, ultrapassagem, quem está do lado, mas ele não dirige olhando só para o retrovisor. Eu cheguei agora à tarde de Cotia, de Calcaia, em Sorocaba, eu dirigi olhando para frente. Eu dirigi atento com o que estava atrás, para os lados, mas eu dirigi olhando para frente. Ele olha para o retrovisor, mas ele precisa olhar para frente, para o caminho que precisa ser percorrido. E certamente, queridos, ainda dentro dessa introdução, essa igreja tem muito caminho ainda a percorrer. Muitas vidas a serem alcançadas pelo Evangelho, muitos discípulos para serem moldados por Jesus, até que Ele venha. Os irmãos presenciaram os 15 anos que passaram, alguns aqui sinalizaram que estavam desde o começo, outros foram acrescentados ao longo dos anos. Mas à medida que os próximos anos virão, o caminho que ainda precisará ser percorrido virá. As coisas precisam continuar ganhando formas. E assim como uma pessoa, um adolescente, um jovem de 15 anos precisa crescer de forma saudável, a igreja também precisa continuar crescendo de forma saudável. Como tem ocorrido com a igreja até aqui. Há um dado da Organização Mundial da Saúde que afirma que uma pessoa saudável é alguém com um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não apenas com a ausência de doença ou enfermidade. Uma pessoa saudável é aquela que estabelece hábitos na rotina que ajudam a fazer com que o corpo e a mente atuem em equilíbrio. É uma pessoa que tem práticas adequadas na sua vida, tanto na área pessoal, social, espiritual, profissional, e alguns aspectos chaves de um corpo saudável incluem alimentação equilibrada, prática regular de exercício, sono adequado, equilíbrio emocional, ausências de doenças significativas. Mas a minha pergunta, para a gente entrar no texto aqui, é o que definiria uma igreja saudável? O que define a saúde de uma igreja? Será que são os métodos que ela utiliza? Será que ela é caracterizada por sua perfeição, pelos seus anos de organização, pela sua estrutura física, pelos recursos dos seus membros, pela sua liturgia, pelo número de pastores, pelo crescimento numérico? São exemplos de questões para pensarmos sobre o que pode ser a nossa perspectiva de uma igreja saudável. Alguém já disse que os métodos são muitos e poucos os princípios. Os métodos sempre mudam, mas nunca os princípios. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, depois dessa longa introdução, algumas marcas, algumas características de uma igreja saudável. E eu quero que você vá comigo para um texto bastante conhecido, Atos capítulo 2, a partir do verso 41. Atos capítulo 2, a partir do verso 41. Leio na NVI, Nova Versão Internacional, e diz assim o texto: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos
e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, a tua palavra lida, tua palavra que é viva, eficaz, penetrante, e teu Espírito Santo que sonda os nossos corações. Nós pedimos, fala conosco nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja dizer para nós, para essa igreja, para aqueles que aqui estão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Alguns estudiosos vão dizer, e isso é uma percepção quando nós lemos o livro de Atos, que nós percebemos claramente que ele não é um livro doutrinário. Embora seja um livro cheio de informações doutrinárias, não temos aqui, talvez, aquilo que nós poderíamos considerar como um guia para a doutrina da igreja, mas nós vemos Lucas, o autor do livro, descrevendo ou colocando a prática da igreja como um padrão a ser seguido. Como viviam aqueles cristãos? Qual era o padrão a ser seguido? Então nós temos então em Atos, a narrativa dos primeiros anos, talvez os primeiros 30 anos ali da igreja cristã, e vemos que aquilo que Jesus fez e ensinou, continuou através da igreja, tornando esses eventos significantes para as igrejas de todos os tempos, que inclui o tempo em que vivemos. Nós olhamos para essa igreja primitiva, verdade que ainda é embrionária, e muitas vezes nós criamos um ideal e nós até romantizamos a sua vivência interna, o seu ímpeto evangelístico, o seu impacto transformador no mundo. E nós olhamos para ela e nós falamos dela como se ela não tivesse problema. Se não começassem a surgir ali no meio deles heresias, hipocrisias, rivalidades, imoralidades, que atrapalhavam a dinâmica daquela igreja como atrapalha a realidade da igreja hoje. Mas há algo, meus irmãos, que é isso que eu quero focar aqui. O que torna para nós essa igreja modelo não é o estado de perfeição dela, mas é aquilo que ela prima por ser e por fazer. A sua natureza, os seus princípios, a sua essência. O poder do Espírito Santo despertando e atuando na vida daqueles irmãos faz com que essa igreja seja para nós um modelo, uma referência, um exemplo de relacionamentos internos da igreja, de relacionamentos da igreja com o mundo em que ela está inserido, com a sua evangelização, com o seu testemunho e com as suas ações de misericórdia. Era uma igreja imperfeita, mas que talvez não tinham vícios, não tinham ideias pré-concebidas. E eu penso que o nosso desafio hoje de ser igreja, como era o da igreja primitiva, é nós sermos fiéis ao evangelho apostólico, ao evangelho apresentado nas Escrituras, ao mesmo tempo em que nós o apresentamos de forma que edifique as nossas vidas e alcance as pessoas dos nossos dias. Nós vimos no verso 41, que os que aceitaram a mensagem e foram batizados, e naquele dia houve naquela igreja, depois da pregação de Pedro, um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sendo bem simplista, para a gente entender o contexto aqui, após Jesus ascender ao céu, a obra de Jesus começa com o derramamento do seu Espírito. Jesus orienta para que o Espírito fosse derramado sobre eles em Jerusalém. Esse ato poderoso de Deus ocorre após a ascensão de Jesus, e o Cristo exaltado agora ele agirá pelo seu Espírito.
que enviaria as boas novas até os confins da terra, acrescentando os novos convertidos à comunidade, guiando e capacitando os apóstolos e a igreja para executar a sua missão. Então Atos, ele começa descrevendo a ascensão de Jesus, eles acrescentam Matias ao grupo de apóstolos, eles recebem o Espírito Santo, Pedro prega para a multidão, convida eles a se arrependerem para o perdão dos pecados, e os que aceitaram a mensagem do Evangelho e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você consegue imaginar o desafio para eles? Não tem Google, não tem inteligência artificial, não tem a igreja do vizinho, não tem as prateleiras dos livros. E agora, como viver igreja, como ser esse tanto de gente, cerca de 3.000 pessoas, como ensinar a verdade para eles, como fazer esses irmãos crescerem na fé, como ter uma vida de oração, como fazer um culto, como ser uma igreja saudável? Aquela igreja embrionária. Está começando. Imagina a igreja Nova Canaã sonhando com espaço para o próximo ano estar lá em cima, e o desafio ser: vamos acelerar a plantação de outra igreja porque não cabe mais aqui. O que fazer? Esse é um problema bom. Não sei se poderia chamar de um problema. É uma decisão. Mas aquela igreja, o Evangelho começa a avançar, e o Espírito Santo convencendo as pessoas do pecado, eles começam a se converter, e nesse texto aqui nós vemos a conversão de 3.000 pessoas. E como inserir essas pessoas nessa igreja? Como ser igreja com essas pessoas? Como crescer de forma saudável? Como crescer de forma equilibrada? Como discipular essas pessoas? Quem é pai ou mãe aqui vai entender o exemplo que eu vou dar. Quem é pai ou mãe aqui? Sinaliza aqui para mim. Quando a gente está esperando um bebezinho, para alguns faz mais tempo, mas o que a gente faz? A gente começa a buscar informações do que é ser pai e o que é ser mãe. A gente nunca foi. Então você conversa com alguém, você lê um livro, você hoje vê uns vídeos na internet, hoje tem uns aplicativos, hoje deve estar mais evoluído, mas na época das minhas tinha um aplicativo que vai mostrando a evolução, semana após semana, tal, e você vai pirando naquilo, e aí você vai lá, você compra o bebê conforto, compra as coisinhas, lê manual, aprende a instalar as coisas, bacana. Primeiro grande desafio de um pai e de uma mãe: quando começa ali no hospital, chega o bebê, nasceu, é colocar o bebê no peito e ensinar ele a ter aquela pega correta no peito. Mas você está auxiliado por enfermeiros, você tem um hospital te assistindo naquilo, te ajudando, alguns melhores, outros piores, mas te ajudando. Aí o bebê e a mãe têm alta. E aí você precisa colocar o bebê, você não pode levar ele no colo, você precisa pôr ele no bebê conforto que você comprou. E quem já usou o bebê conforto? É a primeira vez que o cara vai usar o bebê conforto. Eu vivi isso, eu saindo da maternidade com a minha primeira filha, eu falei, como que instala mesmo esse negócio? Não adiantou ver vídeo no YouTube, não adiantou nada, eu não lembrava. Estava nervoso, aí o segurança percebeu aquilo, ele falou, você está com dificuldade? Eu falei, não estou conseguindo. Ele falou, peraí que eu vou te ajudar. Ele falou, é normal, os pais saem e não conseguem colocar o bebê, é normal. Aí o bebê chega em casa, o bebê começa a chorar, tem as suas necessidades, até você descobrir o tipo de choro, que necessidade que é, você já olha um para o outro e fala, meu Deus, o que fazer com esse bebê para ele parar de chorar? Já mamou, já colocou fralda, já fez tudo, e não tem o que fazer, mas você joga o bebê para fora? Você expulsa ele de casa? Não, você vai cuidar dele, você vai aprender a cuidar dele. E foi mais ou menos isso que os discípulos passaram. E agora o que fazer com esses novos convertidos, com esse bando de bebê na fé, com essa galera que Deus está salvando, está inserindo nessa nova comunidade chamada igreja? Eles não tinham o Novo Testamento como temos hoje, eles eram parte daquela revelação de Deus, eles não tinham a bagagem de um seminário, queridos. Mas nós precisamos lembrar que eles passaram cerca de 3 anos aos pés de Jesus,
aprendendo sobre o reino de Deus e aprendendo a estabelecer prioridades que servem de modelos, que são princípios que nós devemos seguir. Ou seja, esses versos aqui são um resumo da vida daquela igreja primitiva, que trazem princípios para nós, que não mudam, que pode passar 15, 30, 45, e pode ir somando aí, não muda. Se o livro trouxer métodos, você pode ler os métodos, aprender com os métodos. Eu leio, eu gosto de ler, mas ele não pode ir contra os princípios. Se a tecnologia melhorar, a gente pode, olha que beleza isso aqui. Quando eu vim pregar a última vez, não tinha esse balcão bonito aqui. Tinha um monitor aqui, mas... Ilha de transmissão, aqui, ó, balcão, aí ó, ilha de transmissão. As coisas vão avançando, mas os princípios não podem mudar, queridos. Quando eu comecei na igreja, eu lembro que um pastor senhorzinho, eu menininho, ele vinha das viagens de Israel e ele trazia aquilo naqueles, eu nem sei o nome daquilo, que ia colocando, mudando o filme e apresentando para nós a viagem, como era lá. Depois, o louvor era no retroprojetor, escrito. Quando o irmão tinha boa letra, era uma bênção, mas quando a letra era feita, misericórdia. Depois veio a datilografia daquilo, a impressão, o retroprojetor, a ilha de transmissão, os painéis de LEDs, mas isso são coisas que servem, não são princípios. O princípio da igreja precisa estar estabelecido, e a palavra de Deus estabeleceu isso. Era uma igreja que tinha como prioridade o ensino dos apóstolos, a vida comunitária, o partir do pão, a refeição comunitária, as orações. Era uma igreja caracterizada pelo temor, levava Deus a sério, e todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa, tinham tudo em comum, e aí a gente gosta até essa parte. Vendiam tudo o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade dos que precisassem. E a gente tem que abrir um parênteses aqui, porque Jesus nem os apóstolos proibiram os cristãos de terem as suas propriedades. E se eles se reuniam para partir o pão de casa em casa, eles tinham as suas propriedades. Eles faziam vendas ocasionais de acordo com as necessidades específicas. O ponto aqui é que aqueles irmãos eram generosos. Aqueles irmãos eram generosos. Era uma igreja que tinha amor à palavra, que amavam uns aos outros e que amavam os de fora, o local em que eles estavam inseridos. É verdade que eles são embrionários, que eles precisam ser moldados pelo Espírito Santo. Pedro mesmo em Atos, nós vamos ver como Deus precisa trabalhar no coração dele, para ele entender que o Evangelho é mais do que o que ele está imaginando. É verdade. Mas eu quero pensar com base nesses versos, olhar com os irmãos para os relacionamentos dessa igreja com relação a Deus, em relação aos cristãos e em relação com o mundo, os aspectos internos dentro dessa igreja e externos fora dessa igreja, que traz grandes lições para a nossa vida e que é um padrão saudável a ser seguido. Primeiro aspecto, essa igreja é uma igreja apaixonada pela glória de Deus. E como eles demonstram isso? Não é porque eles levantam a mão, não é porque eles batem palma, não é porque tem bagunça no culto. Eles demonstram isso de 3 formas. Eles demonstram isso porque eles eram comprometidos com a palavra de Deus. Eles demonstram isso porque eles eram uma igreja de oração. Eles demonstram isso porque eles eram uma igreja que adorava a Deus. Essa igreja construiu um relacionamento vertical. Ela olhou para o alto, ou melhor, ela recebeu o poder do alto, o Espírito Santo que os capacitava a viver a igreja e a realizar a missão. Era uma igreja que priorizou conhecer a Deus através da sua palavra, que desfrutava de uma vida de oração. Era uma igreja que exaltava a Deus. Nós lemos isso nos versos 42 a 47. Era uma igreja comprometida com a palavra de Deus.
E os mestres ali daquela igreja, da sala de novos membros, não era o pastor Jefferson, eram os apóstolos, que tinham caminhado ao lado de Jesus, e agora tinha 3.000 pessoas para serem inseridos naquela comunidade, naquele jardim de infância daquela igreja, naquela sala dos primeiros passos daquela igreja. É verdade que a estrutura da igreja daquela época era bem diferente da nossa, mas que precisavam aprender o evangelho como nós precisamos aprender hoje, aprender os primeiros passos da vida cristã. Esses alunos, eu imagino, eles sentavam aos pés dos apóstolos ansiosos para receberem instrução, porque o ensino promove o conhecimento de Deus, gera maturidade, produz crescimento. O poder da palavra de Deus transforma a comunidade cristã primitiva. Aqueles irmãos eram transformados pelo poder da palavra de Deus. E a minha pergunta para nós, irmãos, para nós pensarmos aqui nesse dia festivo, e eu não estou pensando na estrutura da igreja, porque eu conheço a estrutura da igreja, mas é no seu envolvimento com a palavra de Deus. Qual é o seu envolvimento com a palavra de Deus? Na sua vida pessoal, no seu relacionamento diário com Deus, no seu relacionamento comunitário com a igreja. O que eu vejo nas igrejas hoje, queridos, é um monte de gente que ama ter um livrinho a cada trimestre, quadrimestre, mas que pouco abre o livrinho ou os livros que ele indica da palavra de Deus ali. Essa é a realidade de muitas igrejas hoje. E não é porque as igrejas não têm a EBD, é verdade que muitas já não têm mais, mas as que têm, não têm o envolvimento dos seus alunos. Porque as pessoas não estão mais comprometidas com a palavra de Deus. E aí eu quero pensar com você, quando você olhar no retrovisor, eu espero que Deus venha antes, mas se Ele não vier, Ele vai vir, tá? Mas não antes do que eu estou falando, mas quando você olhar para o retrovisor, eu falo, pastor, não crê que Jesus vai voltar? Creio, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas se Ele nos der mais tempo, quando você olhar para o aniversário dessa igreja, talvez daqui de 20 anos, como vai ser a sua análise no retrovisor do seu comprometimento com a palavra de Deus? Você está numa igreja bíblica, querido. Você está numa igreja que abre as escrituras domingo após domingo, faz aulas online durante o mês aí com temas específicos, que te instiga a ter curiosidade e a buscar. Você tem um pastor que está trabalhando um colegiado pastoral aqui, a formação para a plantação de novas igrejas, mas qual é o seu envolvimento com a palavra de Deus, querido? Você depende do domingo, ou você abre a palavra, você fala, nós somos bíblicos porque eu faço parte disso. É um desafio nos nossos dias hoje isso, queridos. A gente, não é por nós, é pelo Espírito, mas a gente não poder cair tantos métodos que tem nos nossos dias, a gente manter o princípio, mas as pessoas estarem comprometidas com a palavra de Deus. Eu lido com isso, eu tenho os meus desafios de fazer as famílias abrir a Bíblia em volta da mesa, um pai conduzir seus filhos com a palavra é um desafio, queridos. A gente começou lá na nossa igreja, do começo do ano para cá, toda semana a gente faz um roteiro do culto de domingo para um culto doméstico e tenta introduzir a igreja nisso. Que desafio, queridos! Que desafio! Mas eu estou insistindo. Mas que desafio! As famílias abrirem a palavra e ler 2, 3 versículos da Bíblia, fazerem perguntas, conversarem sobre aquilo, colocar um vídeo no YouTube de um louvor e cantar e adorar a Deus juntos. Que desafio! Mas aquela igreja, ela era comprometida com a palavra de Deus. Mas ela não era só comprometida com a palavra de Deus, era uma igreja de oração. Nas reuniões deles haviam oração, se dedicava à oração, orava no templo, orava em casa. Para a gente cumprir e viver a missão deixada por Jesus, a igreja precisa ser de oração. Jesus tinha o hábito de orar, Jesus passava tempos preciosos na presença de Deus, a oração tinha um lugar particular na vida de Jesus.
Jesus servia as multidões constantemente, mas a oração era prioridade na sua vida. Nós vemos várias narrativas nos evangelhos onde Jesus está indo ao monte para orar, e não significa com isso que precisa estar no monte para orar, um local geográfico, mas sim a importância de um tempo e um local específico para estar a sós com o Pai. Jesus nada fazia sem antes buscar a direção do Pai pela oração. Foi assim antes de escolher os apóstolos. Era através da oração que ele procurava discernir a vontade do Pai. Jesus orava, Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos instruiu a orar. Essa igreja orava, e a pergunta é: nós oramos? Nós temos intimidade com Deus? Eu gosto de uma frase do Tim Keller. O Tim Keller tem um livro sobre oração, e naquele livro ele diz assim: a oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação, a reordenação dos nossos afetos. É a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para enfim tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Uma igreja que cresce saudável é uma igreja de oração. Tem palavra, porque uma igreja apaixonada pela glória de Deus, ela tem palavra, ela tem oração, mas ela tem adoração. Eles adoravam em casa e no templo. Eles participavam das reuniões de oração e o partir do pão, aqui talvez a ceia do Senhor, era uma adoração reverente, era uma celebração alegre. Eles tinham alegria e tinham temor. Que adorar a Deus, queridos, é uma das coisas mais importantes que podemos fazer, porque sem adoração nós desconhecemos a Deus e, portanto, perdemos de vista quem nós somos. A adoração transforma os nossos corações. Queridos, essa igreja, eles aprenderam a ouvir a voz de Deus, porque eles exaltavam, eles amavam, eles eram apaixonados pela glória de Deus. Eles aprenderam a se relacionar com Deus. Mas também era uma igreja que serve aos santos em nutrição. Eles não postavam no Facebook. Eu li a Bíblia toda. Se tiver, lógico que eles não postavam porque não tinha, mas eu sou o arrogante teológico. Não, eles se alimentavam, eles se nutriam daquilo. Eu conheci um rapaz que ele tinha sofrido um acidente e ele não estava trabalhando, e ele se gabava de ler a Bíblia toda em 2 semanas. Eu falava: uau! Mas quando você olhava e conversava e via os palavreados e via a intenção e via ele dando uma aula, você falava: poxa vida, era melhor ler em 2 anos, porque não nutria. Não porque a Bíblia não tem poder, mas a leitura dele era uma leitura arrogante. Essa igreja que se alimentava de forma saudável pela palavra, era uma igreja de oração e que estava sendo transformada pela adoração, mas internamente era uma comunidade de comunhão e ajuda mútua. Ela era acolhedora e as pessoas estavam unidas no amor de Cristo. Eles se relacionavam com intensidade e amor. Vou parar aqui, William, um pouquinho de me mexer, que o William está perdidinho ali, né? Prometo. Nós fomos criados, queridos, para relacionamentos. Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Deus nos criou seres relacionais. Nós fomos criados com uma necessidade vertical, com o companheirismo de Deus, mas nós também fomos feitos para manter um relacionamento horizontal com outras pessoas. E de acordo com as Escrituras, nesse relacionamento horizontal, a igreja tem obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los à maturidade na fé. Paulo vai dizer: eu queria escrever para vocês como vocês fossem pessoas mais experientes, para não usar outras expressões, mais maduros na fé, mas vocês ainda precisam de leitinhos.
Hebreus vai dizer: vocês deveriam ser mestres, mas ainda estão na pré-escola. Paulo disse que seu próprio alvo não era apenas levar pessoas à fé salvífica, mas sim apresentar todo homem perfeito, maduro em Cristo. Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo escreveu à igreja de Éfeso que Deus havia concedido à igreja pessoas com dons para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia descreve em diversas partes sobre a importância do crescimento espiritual. O desejo de Deus é que cada um dos seus filhos atinja a maturidade espiritual. Deus deu dons, Deus designou líderes para edificação, para construção e crescimento do corpo de Cristo. E ele fala, Paulo escrevendo aos Efésios, com qual propósito? Para não sermos como crianças, sempre mudando de ideia por alguém que nos disse algo diferente, mas crescendo mediante a verdade e amor, tendo Cristo como cabeça. A essência, queridos, do ministério interno da igreja consiste em acompanhar as pessoas da infância à maturidade nele. Aqueles irmãos precisavam sair dos primeiros passos. Eles precisavam para o segundo passo, para o terceiro passo, para o quarto passo, para o quinto passo. E hoje tem livro de passo para tudo que você possa imaginar. Mas em outras palavras, eles precisavam crescer na fé. E Deus designou líderes na igreja, pastores, para ajudar a igreja nesse processo de crescimento. Hernandes Dias Lopes diz que a igreja tem uma relação vertical e uma horizontal. Ela adora a Deus e ama os irmãos. A comunhão no partir do pão, a singeleza de coração, a lares abertos, a corações abertos, a mãos abertas, eles tinham tudo em comum, repartiam os seus bens. A igreja é um corpo, os membros servem uns aos outros. E servir uns aos outros, queridos, significa quando o pastor Jefferson te chamar lá no gabinete, vamos conversar aqui um pouquinho, ou ir na sua casa. Meu irmão, isso que você está fazendo está em desacordo com a palavra de Deus. Não é você mudar de igreja porque você vai achar um pastor mais legal na outra igreja que não vai nem perguntar o seu histórico lá e você vai fazer. Não, é você ser nutrido, falar o que a palavra de Deus diz sobre isso, e você estar disposto a ser guiado pela palavra numa igreja local, com as pessoas que Deus colocou com autoridade para servir a igreja e para pastorear a igreja. O nosso mundo hoje, queridos, é exatamente isso que acontece. O exemplo exagerado que eu dei, mas que é muito presente. A pessoa, você vai lá, você vai conversar, e por mais pastoral que você seja, amoroso que você seja, cuidadoso que você seja, as pessoas hoje, elas querem ser pastoreadas quando elas têm uma necessidade, mas quando o ministério precisa de uma correção, de uma disciplina, o que elas fazem? E aí o ruim é o pastor daqui, o bom é o de lá, que talvez nem perguntou por que você saiu da sua igreja, nem ligou para o daqui para saber por que você está saindo da igreja, e isso se tornou comum, queridos. Eu não estou pegando um exemplo particular porque eu não conheço os detalhes da realidade dessa igreja, mas isso é comum nos dias que nós vivemos hoje. Porque nós não queremos crescer ou servir aos santos em nutrição, se alimentando, obedecendo, se submetendo aos líderes que Deus colocou. Se você está aqui, queridos, se a sua igreja é uma igreja bíblica que está celebrando 15 anos, firme na palavra de Deus, que foi fundada dentro de um ideal bíblico, que teve pastores sérios que passaram por aqui, que tem um pastor sério que está aqui, querido, se deixe ser pastoreado, primeiramente pelo Supremo Pastor, mas por aquele que Deus colocou aqui para pastorear a igreja. Para de dar o Google, para de ir no YouTube, entre aspas, se deixe ser pastoreado. Mas era uma igreja que tinha um relacionamento com Deus, que entre eles tinham essa nutrição saudável, mas era uma igreja que prioriza a evangelização.
Um padrão saudável a ser seguido pela igreja, um resumo de vida dessa igreja, que é um exemplo para nós, é que ela é uma igreja apaixonada pela glória de Deus, uma igreja que serve aos santos em nutrição, e é uma igreja, por último, para finalizar, que prioriza a evangelização, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E não eram os métodos, não era a roupa do pastor, não era a oratória do pastor, e ele está bonito hoje, né? Não era, mas era o Espírito Santo de Deus, porque era o Senhor que acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqueles cristãos relacionavam-se com o mundo fora da igreja, e por isso cada dia mais chegavam pessoas que recebiam o Evangelho de Jesus Cristo. Eu penso, queridos, ao ler essa igreja, ao ver o avanço dessa igreja, quando eu vejo Jesus falando, vocês vão até Samaria também, tá? Eu vejo aqueles irmãos, vão falar, Samaria? Porque vocês lembram da história, mas vocês vão até o confim da terra, vocês vão pregando o Evangelho. Avancem com o Evangelho. Aquela igreja que ela não estava voltada para si mesma, trancada em quatro paredes. A vida deles dentro da igreja, no culto, na casa, no templo, as suas palavras e as suas ações faziam com que tivessem a simpatia de todo o povo. E eles alcançavam os de fora com o Evangelho da graça. Imagina, querido, alguém chegar aqui na Nova Canaã e olhar para você como membro da igreja. Fala, uau, eu sabia que tinha algo diferente na sua vida. E fala, eu quero ficar nessa igreja porque eu conheço o caráter dessa pessoa. Ou imagina o inverso disso, alguém chegar aqui e falar, você era crente? Eu nem sabia que você era crente. O Evangelho estava transformando aquelas pessoas, queridos, que a comunidade tinha percepção do que Deus estava fazendo ali. Era uma igreja fiel ao seu Senhor. Jesus disse aos seus seguidores que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Essa obra evangelística de declarar o Evangelho é o ministério principal da igreja com relação ao mundo. Levar o Evangelho para os de fora, ou viver o Evangelho no mundo em que nós vivemos. Agir com misericórdia, o cuidado com os pobres, com os necessitados em nome do Senhor. A igreja forma discípulos, mas para que cada um desses discípulos que somos nós, nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, na nossa forma de pensar, agir, na nossa maneira de viver, mas para impactar, para influenciar, ou para viver esse Evangelho na sociedade. É lá no trabalho, queridos, que as pessoas precisam olhar para você e conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. E às vezes eu faço alguns exemplos, e às vezes as pessoas podem pensar que a gente é meio cético, mas eu trabalhei 25 anos no mercado de trabalho. Dentro dos 25 anos, 10 eu trabalhei em grandes empresas, em cargos simples, mas participando de reuniões com grandes diretores. E não adianta, queridos, você chegar na reunião e falar, graça e paz, queridos, vamos aqui começar essa reunião de metas com uma oração. Não, não é assim, é vivendo o Evangelho. É o cara olhar para você e falar, por que você faz teologia? Por que você vai para a igreja todo domingo? É o cara ver você cair essa percepção desse evangelho de televisão que ele vê e falar, esse é um cara inteligente, e ele é um cristão verdadeiro. Essa igreja vivia esse evangelho, e nós precisamos viver esse evangelho, queridos. Nós olhamos para o alto, recebemos poder do alto. Nós somos nutridos internamente. Nós nos alimentamos, sendo transformados à imagem de Cristo Jesus, para impactar ou para viver esse Evangelho no mundo em que nós estamos inseridos. A igreja é essa agência promotora da mensagem de Jesus para todos os povos. Ela anuncia o Evangelho de Cristo para que o resultado seja a salvação de muitos por ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo salvar. Eu quero caminhar para a conclusão, dizendo que a igreja do Novo Testamento nos ensina que para equilibrar bem as suas prioridades,
nós precisamos lidar bem com esses 3 aspectos. Em relação a Deus, adoração, uma igreja apaixonada pela glória de Deus. Em relação uns aos outros, edificação, nutrição. E em relação ao mundo, testemunho. Ou seja, adorar a Deus, cuidar um dos outros e evangelizar os que estão fora. Que se você olhar daqui 30 anos para a história dessa igreja, com seus 45 anos, você possa lembrar que essa igreja sempre teve a missão de olhar nessas 3 direções. Ela olha para cima, que é para Deus, para dentro, para a nutrição. Ela olha para os de fora, para aqueles que precisam ser alcançados, mas que você olhe para o retrovisor e você fala: eu estava envolvido nisso. Deus estava me transformando para viver isso. Você não olhe para mim como eu, com meus 41 anos de idade, olhando para a minha idade de 15 anos de idade, e falando: não, eu quis viver fora. Porque os meus amigos foram todos para a música, eu era de uma igreja pequena, um cara tímido, e eu fiquei perdido. Eu preferi ficar fora. E aí eu fiquei fora, e graças a Deus que eu fiquei em crise, porque eu não era nem de lá e nem de cá. E aí, como viver? Mas quando eu olho para o retrovisor, eu tenho uma quilometragem que eu passei ali, o que Deus me alcançou, e eu fui transformado pela graça de Cristo Jesus. Que você não precise passar por isso, querido. Que você olhe para o retrovisor e você fala: eu faço parte. Tem 15 anos, eu entrei no quilômetro 13, mas eu faço parte dessa missão, da missão de Cristo Jesus aqui, através dessa igreja. Uma igreja apaixonada pela glória de Deus, uma igreja que serve aos santos em nutrição, e uma igreja que prioriza a evangelização. Que Deus, com a sua graça, continue abençoando a Igreja Batista Nova Canaã, o seu pastor, os vocacionados, toda a liderança, bem como a vida de cada um irmão, para que vocês a cada dia cumpram esse propósito de ser uma igreja apaixonada pela glória de Deus. Repito, uma igreja que serve aos santos em nutrição, e uma igreja que prioriza a evangelização. Uma igreja centrada no Evangelho, por meio do ensino, e que tem a sua prática missional, que proclama e vive o Evangelho no mundo, e que é compreensível para aqueles que não são cristãos. Faça parte disso, querido. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração para que você viva isso. A começar na sua vida particular, na sua casa, e aqui, nesse grande encontro da comunidade de Cristo Jesus. São 15 anos de história, esse povo separado por Deus e para Deus, chamado para anunciar as grandezas de Deus, para viver a missão deixada por Jesus. E para isso nós precisamos nos engajar, nos comprometer com a obra que Deus está fazendo, e que Deus ainda vai fazer e deseja fazer nessa localidade. Amém? Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Pai, obrigado pela oportunidade de abrir a sua palavra, ó Pai, e juntos compartilharmos da tua palavra. Deus, esse texto que nós lemos é conhecido pela sua igreja, pelos irmãos da sua igreja, mas muitas vezes como é negligenciado em nossos corações, Pai. Como nós somos apaixonados por tantas coisas e muitas vezes não demonstramos essa nossa paixão, e no bom sentido da palavra, ó Pai, pela sua grandeza, e nós aprendemos a nos relacionar com o Senhor através da sua revelação, pela sua palavra, ó Pai, através de momentos de oração, de uma vida ligada ao Senhor, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, mas que dobra os seus joelhos diante do Senhor, abre o seu coração para o Senhor e se relaciona com o Senhor. Não aqueles apenas que apertam um botão de emergência, mas aqueles que na alegria têm prazer em dar glórias ao Teu nome. Aqueles que na tristeza têm prazer em pedir: Senhor, me ajude na minha pequena fé.
Me ajude a continuar caminhando e crendo. Aqueles que na tristeza dizem: eu continuo crendo que o Senhor é soberano, porque eu creio no Senhor. Uma vida, Pai, de adoração, porque expressa esse relacionamento real e profundo com o Senhor. Mas uma vida comprometida, Pai, com a sua igreja local. Uma vida que tem prazer em se reunir com o seu povo, em agradecer ao Senhor por essa diversidade do corpo, onde o Senhor capacita alguns com as habilidades musicais, outros com os dons do ensino, da pregação, e tantos outros quanto nós conhecemos através da Tua palavra, para nutrição, para edificação, para a caminhada da Tua igreja, para que a sua igreja seja moldada e seja conformada à imagem de Cristo Jesus. Mas não para dizer apenas: eu sou assim, a minha igreja é assim, mas para viver esse evangelho nesse mundo, para que as pessoas conheçam Cristo Jesus através de nós. A Nova Canaã, através dos seus membros, ó Pai, o seu reino, muito maior que a Nova Canaã, através dos seus membros, estão espalhados nos mais diversos locais aqui de Sorocaba e tantos outros locais. E a pergunta para nós é: será que nós estamos de fato vivendo esse evangelho? Sendo sal, sendo luz, e vendo que através do nosso testemunho, seja vivido ou falado, o Senhor tem acrescentado aqueles que estão sendo salvos. Obrigado porque o Senhor é soberano, Pai. O Senhor não depende de nós, mas o Senhor nos escolheu como cooperadores, nos dando dons e nos enviando nesse mundo para viver esse evangelho. Que a Nova Canaã, ó Pai, continue engajada nessa missão. Que cada um dos seus membros continue comprometidos com isso. A nossa oração é para que o Senhor venha, porque o Senhor prometeu. Mas enquanto o Senhor não vier, que aqui seja uma agência do Teu reino, que vive esse poder transformador do evangelho e que anuncia as grandezas daquele que nos chamou. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por esse tempo aqui com os irmãos.